Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. E sobre o que é este vídeo hoje? É sobre o país de nossos hermanos. Pois é. Porque chegada a esta altura, muitos companheiros planeiam as suas viagens com as suas motocas por terras de nossos hermanos, ou melhor dizendo, por Espanha e por aí fora. Há quem vá até França, há quem vá ou quem prolongue para lá disso. Eu vou falar hoje aqui um bocadinho mais específico de Espanha, porque foi essa situação que eu me debrucei mais nesta pesquisa que eu fiz, não é? E vocês perguntam, que pesquisa é que tu andaste a fazer, Turtle? Andei a fazer uma pesquisa porque, como vocês sabem, as leis rodoviárias não são propriamente iguais em todos os países, mesmo eles sendo todos da União Europeia, não é? Cada um terá as suas próprias leis e por isso nós, quando vamos para países vizinhos ou países da Comunidade Europeia, se nos vierem passar uma multa, a gente, como desculpa ou argumento para que não nos passem a multa, ai tal, eu não sabia, não vos vai servir de nada, não é? Por isso, antes de vocês saírem aqui de Portugalito e irem mais além, ou irem mais além fronteiras, convém vocês fazerem uma pesquisazita do que é que vos espera a nível de leis que vocês têm que cumprir noutros países. Neste caso, eu vou-vos falar sobre aquilo que eu pesquisei, sobre aquilo que eu entendi de determinados comportamentos e leis que nós teremos que cumprir caso a gente resolva ir para a terra de nossos hermanos. Eu penso que isto seja do senso comum e que toda a gente, quando está a planear uma viagem, que se dê minimamente ao trabalho de ir ver se andar em Espanha será como andar em Portugal ou vice-versa. Pela minha pesquisa, não será tão linear quanto isso, ok? E alguns ficarão muito surpreendidos, outros já serão ou terão conhecimento de causa. Para aqueles surpreendidos, eu posso-vos já dizer, pois é, bebê, chora coração. Pois é. E vou-vos começar logo aqui por uns que, a meu ver, serão os mais relevantes, os pontos mais relevantes que vocês terão que cumprir para não terem nenhum dissabor quando andarem a passear e na eventualidade de La Guardia vos mandar parar, vocês, what the fuck? Está tudo legal, amigo. Não está. E então porquê? Primeiro, vocês têm que levar a letra P na vossa matrícula. Nossos hermanos assim lo exigem. Pois é. Ou seja, vocês têm que levar um autocolante com a letra P
caso a vossa matrícula não tenha aquele do lado esquerdo, aquele frisozinho, por assim dizer, em azul com a letra P. Caso vocês não tenham isso na vossa matrícula, azarito, têm que arranjar um autocolante com a letra P. Os nossos irmãos assim exigem, porque eles gostam de saber de que país nós somos oriundos. Pá. E vocês vão dizer, opá, mas isso é grande estupidez. Opá, mas é a lei deles e nós temos que cumprir. Caso a gente não cumpra isso e a gente apanhar nuestro hermano mais mal dispuesto, nos los custará 200 aéreos. Ah, pois é, bebê. E depois lá eles têm assim uma velha máxima. Por aquilo que eu estive a pesquisar, quase todas as multas, ou grande maioria das multas, valor base, 200 paus. Pega lá que é para aprenderes. Ah, pois é, bebê. E um passeio ou uma viagem que seria para vos animar e para vos trazer outras emoções de mota, se vocês não se puserem a pau, pode-vos sair caro por causa de um estapor, de um autocolante com a letra P ou da matrícula. Opá, é o que temos. Primeira. Segunda, que eu acho muito engraçado esta, é os vossos intercomunicadores. Andais a gastar uma pipa de massa e intercomunicadores e ides para a Espanha, meus meninos. Ides? Então põe-vos a pau. O quê, Turtle? Andar com intercomunicadores em Espanha lá dá direito a multa? Poderá dar? Como assim? Como assim? Na eventualidade de tu teres um intercomunicador e o tiveres a utilizar ou a mexer nele e que para isso precises de tirar as mãos do volante, pombas, tens direito a coima, se caso um senhor de La Guardia te encontre a mexeres no intercomunicador e a tirares a mão do volante. Tão simples como isso. Qual é o mínimo? 200 aéreos, que poderá ir até, não sei, acho que é 400 ou 600 euros. E em Portugal isso acontece, meus amigos, não podemos andar aí à bordaleza, a mexer nos intercomunicadores, a mudar de faixa de rádio, a mudar de música do vosso telemóvel, que não há problema nenhum, é sempre a zimbrar. Agora, em Espanha não. Em Espanha, se La Guardia estiver a mexer no intercomunicador, tu levas uma coima. 200 mil reis, assim. Do nada. Pois é. Por isso, o intercomunicador também irá vos ficar caro se vocês não tiverem isso em atenção, ok? Outra coisa que vocês têm que ter em atenção é que convém levar um colete refletor. O colete refletor por si só não é obrigatório na moto, mas contudo estas leis espanholas têm-no nas rastoeiras. E vocês perguntam, ratoeiras, Turtle? É verdade, porque na eventualidade de vocês terem que fazer uma paragem na berma da estrada, vocês só estão autorizados a deslocar-se na mesma se tiverem colete refletor. Ah, pois é. Por um lado eles dizem que não é obrigatório andar com o colete, mas se vocês tiverem um azar e tiverem que andar na via, terão que ter o colete. Por isso, meus amigos, a minha recomendação é que vocês andem com colete para vocês e para o vosso pendura durante as vossas incursões em Las Espanholas. Ok? E vocês perguntam, Turtle, mas será que isso já é tudo ou ainda há mais? Opá,
ainda há mais, para aqueles nossos amigos que gostam de beber o seu copinho de vinho à refeição e depois pensam em pegar em la motocicleta, tendes um problema, que é as taxas de alcoolemia são mais baixas do que em Portugal. Por isso, se vocês acusarem acima de 0.02, salvo erro, poderendes levar uma multa, lá está, que poderá ir dos 200 aéreos aos 1000 aéreos e, dependendo do grau de alcoolemia, poderá vos retirar 3 pontos de la carta de la conduzione, ok? Ou na eventualidade de ser acima de determinado grau de alcoolemia, podendo ser ou podendo ir dormir la noche em la esquadra, para no dia seguinte seres apresentados ao juiz. É assim a minha vida, amigos. E olha aquilo que eu vos digo, eu acho que muita gente vai para a Espanha andar de moto e não faz a mínima ideia daquilo que eu estou a dizer. Devem pensar que é chegar lá e se bota e vira. Outro fator importante e que não deve ser menosprezado e que nós aqui nos passa um bocado ao lado é os excessos de velocidade. Pois ainda vos finos. Nossos hermanos são muito rigorosos em relação às velocidades, principalmente nas localidades. Pois é, que eu já não me lembro muito bem a partir de que ano foi, mas penso que terá sido a partir do ano 2020, terá implementado limite de velocidade de 30 km/h dentro das localidades. Por isso, se vocês se lembrarem de passar os limites, já sabendes o que vos espera. 200 aéreos, amigos, no mínimo, dependendo se o guardia está bem disposto ou mal disposto. Ok, companheiros, basicamente é isto que vos queria dizer. Outra situação, agora, aqui, acabando um bocadinho com a brincadeira, que nada disto é brincadeira, vocês têm de terem atenção a estes pontos todos, porque eu acredito que há muitos companheiros que vão para a Espanha ou vão para outros países e se calhar nem se dão ao trabalho de fazer determinadas pesquisas sobre determinadas regras que vocês devem implementar ou ter, ok? E certos cuidados que vocês têm que ter e que por norma em Portugal não têm. Mas, indo para outros países, a gente tem que cumprir as leis dos próprios países, não é as leis de Portugal, como é óbvio. Ok? Outra situação que vocês têm que terem atenção é o vosso seguro, ok? O vosso seguro tem que ter, ou tem que vos cobrir na eventualidade de vocês quererem ir para determinados países dentro da União Europeia ou fora da União Europeia, como é óbvio. Porque muitas das vezes os seguros cobrem determinados países, aqueles países mais corriqueiros, por norma Espanhas, Franças, Suíças e por aí fora, estará normalmente abrangido, mas haverá outros que não estarão, ok? Que muitas das vezes também difere e isso vai divergir o preço dos vossos seguros, ok? Por isso, eu acredito que a grande maioria das pessoas que planeiam estas viagens para fora do país de moto têm estes pontos que eu ainda agora referi em consideração. Contudo, eu estou a falar para aqueles que pensam que ir fazer uma viagem de moto é só carregar as trouxas e mandar-se para a estrada e não se preocupar com mais nada, ok? Não. Vocês, e até aqui ainda atrasado, havia leis que isso agora já está descontinuado, que vocês tinham que ter um kit, por exemplo, de faróis, não é de faróis, de lâmpadas, sempre de resguardo,
que a polícia exigia isso a todos os condutores. Outra coisa que vocês têm que ter em atenção, que eu não sei até que ponto é que eles exigem isso aos estrangeiros ou não, que é, caso vocês utilizem óculos, vocês têm que andar com uns sempre de reserva na vossa mala, ou seja, onde for, ok? Opa, eu não sei se isto é, por menos para os espanhóis, opa, que eu acho que é uma estupidez, ou seja, uma pessoa tem que andar com 2 pares de óculos, ou seja, tem que andar com os óculos que leva e tem que andar com um par de óculos suplentes. Opa, é uma estupidez brutal, mas os espanhóis exigem esse tipo de coisas. Opá, que a meu ver não faz sentido, mas que para eles opá, é obrigatório. Por isso, opá, eu não pesquisei muito bem sobre essa situação dos óculos. Opá, nem sei quantas pessoas é que terão óculos suplentes. Opá, eu por acaso tenho uns óculos de ver normais e tenho uns óculos de sol graduados. Será que isso serve? Opá, não faço a mínima ideia, opá, mas tenham isso em atenção. Porque eles às vezes podem vos pedir e vocês podem ficar tipo what the fuck, de boca aberta sem saber o que dizer. Opa, e não, façam uma pesquisa prévia, mesmo aquilo que eu estou aqui a dizer, vocês não confiem totalmente naquilo que eu estou a dizer, façam a vossa própria pesquisa, porque aquilo que eu subentendi pode não ser o mesmo que vocês compreendam daquilo que eu li, estão a perceber? Por isso, deixo aqui o alerta, que é principalmente para isso que serve este vídeo, para quem vai fazer essas viagens, e façam a vossa própria pesquisa e inclusive tem lá sites nas pesquisas onde eu fiz e contactos para vocês tirarem dúvidas, caso tenham dúvidas. Opa, em caso de vocês não perceberem, mais vale prevenir do que remediar e cumprir a 100% as indicações que eles têm lá, como é óbvio. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, subscrevam, se este vídeo vos enriqueceu de alguma forma, não vos custa nada subscrever, fazer like, ativar as notificações, e para nós, ou para mim, é uma mais-valia. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo aqui a bordo da Suzuki V-Strom e tchauzinho!